Bernardo Garcia, tenho 22 anos e sou natural da província do Lixo. Mas grande parte da minha vida foi na província de Luanda, onde dei os meus primeiros passos no mundo acadêmico, isto no ano de 2009, na escola 1021. Lá iniciei o ensino primário, também concluí o primeiro ciclo em 2017. Depois segui para o CUNIV do Benfica, hoje chamado de Liceu 9006. Lá concluí o curso de Ciências Humanas entre 2018 e 2021. Depois de ter concluído esta etapa, ingressei ao ensino superior, fazendo o curso de Comunicação Social na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Terminei o primeiro ano em 2022 e depois, por ter conseguido a oportunidade de estudar fora, abandonei tudo e me encontro aqui na Turquia. Também sou poeta nos tempos livres e gosto de música e também sou aficionado por futebol. Eu saí de Angola em setembro de 2022 e uma das minhas maiores motivações foi sempre o desejo de querer estudar fora do país. Enquanto eu ainda estava no médio, sempre comentava com alguns colegas, com alguns amigos, a pretensão de fazer o ensino superior no exterior, também atendendo à qualidade de ensino que a Turquia, neste caso em particular, tem. Foi sempre um desejo. E também esta aventura de poder conhecer um idioma novo, poder conhecer pessoas de diferentes culturas, de diferentes países, foram motivações mais do que suficientes para me fazerem deixar Angola e me deslocar até a Turquia. Sou bolseiro do governo turco e hoje estou frequentando o terceiro ano do curso de jornalismo na Universidade Süleyman Demirel, em Esparta. Sou presidente da Associação dos Estudantes Angolanos na Turquia, que também responde pela sigla AEAT, desde agosto de 2025. Cheguei nesta posição por meio de eleições, depois do presidente anterior ter cessado as suas funções e por imperativo do estatuto que nos rege, já não podia ir para um terceiro mandato. Assim sendo, manifestei o meu interesse em me candidatar, oficializei a candidatura e, por meio de sufrágio eleitoral, conquistei esta posição em que me encontro agora. Segundo o último levantamento interno feito no final do ano passado, temos agora 72 estudantes angolanos na base de dados da nossa associação. E uma das maiores dificuldades que eles apresentaram é a questão da barreira linguística. Apesar de que a Bolsa do Governo Turco oferece um ano para aprendermos o idioma, temos estudantes que estão cá por conta própria e que estudam em programas 100% em inglês. Para estes, a dificuldade é ainda maior, pois quando estão fora daquele universo que é a sua universidade, acabam se deparando com o mundo 100% turco. Então, esta dificuldade nos revelou que está em aproximadamente 44,4%. Outra maior dificuldade apresentada é a questão da adaptação cultural, pois nós viemos de um país de maioria cristã e nos encontramos num país de maioria muçulmana, então às vezes há aquele choque cultural. O estudo nos revelou que está em aproximadamente 20%, e outra percentagem que também nos chamou a atenção é de aproximadamente 14% de estar ligado à questão do bem-estar e saúde. Acho que isto também está associado àquela mudança de clima, do clima angolano para o clima turco, a mudança da alimentação da culinária angolana para a culinária turca. Então, todas estas mudanças acabam trazendo um pouco de dificuldade no processo de adaptação dos nossos estudantes. A paixão pela música surgiu quando eu tinha, na altura, 9 anos, quando ingressei no grupo coral cadete da Igreja Evangélica Reformada de Angola, IERA, na classe do Benfica. Foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos no mundo da música. Foram quase 10 anos de canto coral e foi lá que eu tive este contato com a música em primeira instância, onde me apaixonei por completo. Já a paixão pela poesia surgiu em 2015, quando eu frequentava a 7ª classe. Tenho alguns poemas publicados na Turquia e sim, penso em lançar um livro, uma coletânea de todas as minhas obras,
Ainda não sei quando, por isso não posso adiantar datas, mas como é um sonho, eu posso vos garantir que vou trabalhar no sentido de poder realizá-lo. Nos meus poemas, eu geralmente procuro falar sobre amor, procuro pregar o protagonismo que eu levo como uma filosofia de vida, onde o indivíduo usa de todos os meios necessários para se autovalorizar e assim também ser valorizado pela sociedade. No meu último poema, publicado na 7ª edição da revista Rerboydan, a primeira revista dedicada a estudantes internacionais na Turquia, eu trago a questão das superpotências quando intervêm em conflitos de outros estados, muitas vezes trazendo uma paz, ou melhor, uma pseudo-paz de conflitos que eles muitas vezes financiaram ou incentivaram. Então, neste último poema, eu aproveitei trazer essa questão, essa problemática, e gostaria de aproveitar já agora a oportunidade para declamá-lo. O título do poema em português fica: Ainda não somos iguais. Somos todos humanos, mas não somos iguais. O homem cruel que começa a guerra, mas me vende a paz. O homem cruel que produz a doença, mas me vende a cura. Somos todos humanos, mas não somos iguais. Meus olhos sangram diante das injustiças. Meu coração se parte diante das desigualdades. Meus tímpanos rebentam ao ouvir o grito dos desafortunados. Mas minha boca nunca se calará diante das injustiças. Somos todos humanos, mas não somos iguais. O homem hipócrita que prega a igualdade, mas se faz de cego diante do sofrimento do pobre. O homem genocida que aprova a lei para diminuir a população. O homem egoísta que se apodera do tesouro público para benefício particular. O homem que condena quem deve ser defendido, mas liberta quem deve ser condenado. Somos todos humanos, mas não somos iguais. A minha voz interna ecoa sobre meu corpo para denunciar as injustiças vistas pelos meus olhos. A minha pele se arrepia presenciando a dor do mais fraco. Minha alma se agonia, mas eu não me calo. Somos todos humanos, mas não somos iguais. Desperta-te, ó humanidade. Lute contra a injustiça. Resgate a tua humanidade. Dê significado à sua vida. Somos todos humanos, mas não somos iguais. Seja a força do mais fraco, seja a luz de quem está no escuro, seja o perdão do arrependido, seja o amor do desempregado. Somos todos humanos, mas ainda não somos iguais. Seja a cura de quem está doente, seja o abrigo do desamparado, seja o alimento de quem está faminto, seja o sorriso do rosto entristecido. Reviva a tua humanidade, dê voz ao teu interior. Transformemos esta sociedade, tornemos-la algo melhor. Somos todos humanos, sim, mas somos todos iguais? Não, ainda não. Os meus principais projetos para o futuro, por agora, para o campo da literatura, é publicar um livro, uma coletânea de todos os meus poemas. E já para o ramo profissional de jornalismo, penso em lançar um portal de notícias, um website, onde poderei aplicar todo o vigor acadêmico que tenho aprendido aqui na Turquia, de forma a promover um sistema de comunicação e informação de qualidade e que seja referência nos próximos anos em Angola. Apesar de ter saído de Angola, posso dizer que Angola não saiu de mim e, por meio das notícias, tenho acompanhado o estado social e econômico do país. E acredito eu também que os desafios que temos enfrentado hoje, muitos deles já deveriam ter sido ultrapassados, pois muitos deles são realmente problemas básicos que deveriam ser resolvidos caso quem é de direito pensasse coletividade. Então, como disse anteriormente, no meio da minha arte eu procuro trazer aquela questão do pensamento coletivo. E quando o país perceber exatamente o que é isso que precisamos, pensar país, pensar Angola, acredito que poderemos ultrapassar estes desafios. A minha adaptação na Turquia foi meio difícil,
Digo isso porque durante 3 anos completos eu fui o único estudante angolano na cidade de Sparta. Então isto meio que me complicou bastante, dificultou mesmo. Não só estar num país diferente, eu venho de Angola, um país de maioria cristã, e chego aqui na Turquia, um país de maioria muçulmana, hábitos totalmente diferentes, isto já causa um choque de realidade. E ser o único angolano na minha cidade foi realmente complicado. Daí surgiu a ideia de dar vida ao meu alter ego, que eu chamo de o protagonista, pois eu via outros estudantes falando seus idiomas nativos, quando se encontravam com outros estudantes, participavam em grupos dos seus países, e eu olhava e disse, sou, então tenho de fazer alguma coisa para superar tudo isso. Então o que eu fiz? Dei vida ao meu alter ego, me dediquei nas aulas de turno, pois seria o idioma que nos conectaria todos nós, e também me comprometi em participar em todas as atividades que eu pudesse, onde eu poderia simplesmente estar e dizer que sou angolano. Meio que isto foi um refúgio que eu encontrei para conseguir ultrapassar e me facilitar na adaptação. Tenho participado nas atividades da comunidade angolana, sejam estas realizadas pela Embaixada, pelo Consulado Geral ou até mesmo pela Associação dos Estudantes. São ambientes que eu procuro participar sempre que possível, pois acaba sendo um reencontro daquilo no que é a cultura angolana, poder provar novamente pratos típicos da nossa terra. Então, participar dessa atividade onde eu vou poder falar português do princípio ao fim, sem ter de mudar o chip para falar turco, é realmente satisfatório. E são atividades realmente boas que eu aproveito participar sempre que posso. Enquanto poeta, eu acredito que com a minha arte eu posso ajudar o país, uma vez que eu vejo que o povo angolano ainda é muito individualista. E por meio da minha arte eu trago a questão do pensamento coletivo, e acho que isto é suficiente para ajudar a promover a unidade nacional por completo, pois eu ajudo a fazer com que o pessoal pense realmente no pessoal e não apenas em si. E acredito que eu ajudaria nesse sentido por meio da minha arte. Penso em voltar para Angola, pois pode até não parecer, mas Angola é uma terra realmente fértil, uma terra onde as oportunidades brotam, e se forem realmente aproveitadas, poderemos alcançar números inimagináveis. E quando se tem essa oportunidade de estudar no exterior, de conhecer pessoas de diferentes países, diferentes culturas, acabamos adquirindo a capacidade de identificar oportunidades onde muitos não identificariam, onde muitos não sequer enxergariam. Então digo que voltar para Angola é uma certeza. Eu sinto mais saudade de Angola. Posso fazer aqui um top 3. Primeiro seria a minha família. Sinto muitas e muitas saudades da minha família, do meu pai, Senhora Drogovinos, minha mãe, Eugênia, Bernardo, Jaime, dos meus irmãos, Cláudio, Bernardo, a Ana Luesa, a Solene. Sinto imensas saudades deles. Em segundo lugar, eu colocaria a culinária angolana. Tenho imensas saudades. Poder comer agora um prato de fundo de bombom, caluru de carne seca e feijão de olho de pau seria o auge para mim. E em terceiro lugar, eu poderia colocar a seguinte questão: viver a angolanidade estando em Angola. Protagonizem-se. Vamos investir em nós, em formações e continuar acreditando nos nossos sonhos. Devemos estar preparados para que, quando as oportunidades chegarem, pois eu sei que elas vão chegar, consigamos abraçá-las e não perdê-las simplesmente por negligência.